Eu sou o professor Vitor Mardoc, estou aqui no canal Física Mardoc, gravando a nossa primeira aula completa do canal, cara. Hoje, como já dizia o poeta, a gente vai começar do início. A gente vai falar sobre cinemática, para ser mais específico, a parte introdutória. Mas para tu entender essa aula, a gente tem que explicar primeiro o que é a cinemática. A cinemática, mas sem rodeios, tá? Sem muita firula. A cinemática, ela vai ser uma das partes da física que vai estudar o movimento. Só que a cinemática, ela não estuda qualquer parte do movimento. Ela estuda as características do movimento. Ela estuda espaço, tempo, velocidade e aceleração. Então, nessa aula de introdução, nós vamos estudar espaço, tempo, velocidade e aceleração. Fechou? Bora começar falando de espaço, bora começar falando de deslocamento. Cara, o deslocamento, que vai ser a diferença entre a minha posição final e inicial, ele pode ser vetorial ou ele pode ser escalar. Uma grandeza vetorial é uma grandeza que, para que você a entenda completamente, ela precisa de módulo, direção e sentido. Quando eu falo módulo, eu estou falando do valor numérico. Quando eu falo direção, eu quero me referir a vertical, horizontal ou diagonal. E quando eu falo em sentido, eu quero saber se é para cima, se é para baixo, se é para a direita, se é para a esquerda. Então, uma grandeza vetorial é aquela que precisa de módulo, direção e sentido. E a minha grandeza escalar é uma grandeza que basta eu saber o módulo, basta eu saber o valor. Então, vem cá. Vamos supor aqui que eu vá de uma cidade A para uma cidade B. Para ir da cidade A para a cidade B, eu ando aqui 4 km na horizontal e 3 km na vertical. Veja só, a minha distância percorrida aqui, quando eu falo distância percorrida, eu quero saber a quantidade, eu quero saber o deslocamento escalar. Então, olha lá, se falar em distância percorrida, é deslocamento escalar. O meu deslocamento escalar aqui seria 4 mais 3. Então, meu deslocamento escalar aqui seria 7 quilômetros. Já o meu deslocamento vetorial é um vetor ligando o ponto de partida e um ponto de chegada. Para quem não sabe o que é um vetor, olha lá. O vetor vai ser essa setinha, essa flechinha, que representa a minha grandeza. Ela representa o módulo, pelo tamanho, representa a direção pelo desenho e o sentido pela orientação. Então, essa aqui é a representação do meu deslocamento vetorial. É um vetor. Olha lá, isso aqui é um triângulo pitagórico. Então, aqui eu tenho 4, aqui eu tenho 3. Essa hipotenusa iria valer obrigatoriamente, vamos colocar aqui, 5 quilômetros. Então, o meu deslocamento vetorial, ele vai ser aqui 5 quilômetros. Percebe, então? O deslocamento escalar nem sempre vai ter o mesmo valor do deslocamento vetorial. Fica atento a isso, que ele pode te cobrar isso em prova, tá? Agora fica de olho. Então é importante quando a gente conhecer a grandeza e conhecer se ela é vetorial ou se ela é escalar, é conhecer a unidade. Cara, para quem vai fazer Enem, conhecer a unidade é imprescindível. Professor, não sei o que é imprescindível. Quer dizer que é muito importante. Tu não pode deixar de aprender isso, tá? E a nossa unidade, a gente sempre vai trabalhar com o sistema internacional, que é, entre aspas, o nosso padrão, tá bom? É o padrão da ciência, é o sistema internacional. E espaço no sistema internacional, a gente mede em metro, fechou? Espaço, então, no SI, no sistema internacional, metro. Mas, Doc, pô, se é metro, por que tu trabalha de quilômetro aqui? Por que tu botou em quilômetro no exemplo? Cara, porque apesar do metro ser o nosso padrão, ele pode trabalhar com centímetro, com metro, com quilômetro, tá bom? A gente vai ter uma aulinha só para falar de transformação de unidade, não te preocupa, tá? Mas agora que a gente já definiu o deslocamento, já definiu o espaço, bora definir tempo. E aí, se eu perguntar para ti o que é o tempo, provavelmente tu vai pensar numa resposta muito complexa ou algo muito filosófico. Mas a gente está trabalhando aqui para a física com característica de movimento. Então a gente vai utilizar uma definição simples para tempo, tá? O tempo para a gente ele é o quanto esperamos. Se eu falo para ti que um corpo ele vai sair da cidade A para a cidade B, o quanto eu espero para ele sair de A e chegar em B é o que a gente chama de tempo. Então o tempo ele é a medida do quanto a gente espera, tá bom? Olha lá, a unidade de tempo no sistema internacional é dada em segundo, tá bom? Não te esquece disso. Tempo no sistema internacional é dado em segundo. Mas, Doc, por que tu tá usando aqui um T minúsculo para o tempo? Cara, normalmente T maiúsculo a gente usa para outras grandezas, como temperatura ou período. São grandezas que nós ainda vamos ver, tá bom? Então, para tempo, a gente costuma usar
T minúsculo, tá? É importante que tu anote isso aí. Agora que eu já defini deslocamento e tempo, eu preciso definir essa terceira grandeza, que talvez seja uma das mais importantes para a gente. Vamos falar de velocidade. Olha lá, a velocidade também é uma grandeza que pode ser vetorial ou escalar. Mas, por enquanto, eu vou me ater a falar somente da velocidade escalar, ou seja, somente do valor da velocidade. Aí pensa comigo, bebezão, para que eu quero saber de velocidade no dia a dia? Cara, sendo muito objetivo, normalmente quem se preocupa com velocidade é quem está dirigindo, para pegar ou não uma multa, para respeitar as leis de trânsito, né? Enfim. Agora imagina, há mais de 500 anos atrás, não tinha radar, não tinha multa. Para que alguém queria medir velocidade? Qual era a importância da velocidade? E aí eu vou te responder essa pergunta dizendo o seguinte: as pessoas não mediam velocidade para saber velocidade. As pessoas mediam velocidade para saber o tempo. Porque tempo sempre foi algo muito importante. Afinal, como já dizem por aí, tempo é dinheiro. Mas vamos entender como é que acontece essa relação entre velocidade e tempo. Olha, vamos supor aqui que eu more nessa cidade A. E eu vou trabalhar todo dia na cidade B. Então, para ir de A para B, eu percorro um certo espaço que eu vou chamar de S1, um espaço escalar, tá? Até que um dia me aparece, na verdade, uma oferta de emprego aqui numa cidade C, próxima da cidade A, que é a cidade que eu moro. E aí eu descubro que para chegar na cidade C, eu preciso andar uma distância, S2. Como é que eu vou montar a relação entre isso? Cara, a gente monta uma regra de 3 simples e pensa da seguinte maneira, ó. Se para ir para a cidade B eu ando um espaço S1 e levo um tempo T1, para ir para a cidade C, que eu vou andar um espaço S2, eu vou levar um tempo T2. Então aqui eu tenho uma regra de 3, onde T2 seria a minha incógnita. Só que, gente, fazer cálculo de espaço pelo tempo, a gente está fazendo nada mais, nada menos do que a nossa velocidade. Para ser mais específico, velocidade média. Mas calma, a gente também vai falar disso mais na frente. Eu preciso então que você entenda que a ideia de velocidade ela nasce para a gente poder prever o tempo ou poder prever a distância. Inclusive é assim que a gente vai trabalhar na física. Se eu te der uma velocidade, um espaço, eu quero que tu aches para mim o tempo. Ou se eu te der a velocidade e o tempo, eu quero que tu aches o espaço. Então entender que velocidade é uma relação entre espaço e tempo vai ser fundamental para a gente. E aí eu vou dizer que a velocidade é justamente o meu deslocamento, o quanto eu me desloquei, dividido pelo tempo que levou. É óbvio que se eu usar o meu deslocamento escalar, eu vou achar uma velocidade escalar. Se eu usar um deslocamento vetorial, eu vou achar a minha velocidade vetorial. Mas, de novo, isso é uma conversa lá pra frente. Lembra? A gente está numa aula de introdução. Eu preciso hoje que você entenda essas ideias. Porque às vezes você fica, ai, Mardoc, mas física é muito difícil, Mardoc, eu nunca vou aprender física. Mas às vezes isso acontece porque você já quer pular direto para a parte de MRU, de MRUV, quando na verdade é preciso que você venha, como dizia o poeta, como nós falamos no início da aula, do início. Entenda o que é o deslocamento, a diferença entre deslocamento vetorial e escalar. Entenda o que é o tempo. Tu pode pensar, Mardoc, que isso não é importante, isso não cai na prova. Só que isso vai te fazer entender melhor a ideia de velocidade. E aí você entendendo melhor a ideia de velocidade, você entende MRU, você entende MRUV. Então eu estou falando isso para ti, que fala que física é um problema na tua vida, que tu nunca vai aprender física. Essas aulas de introdução são muito importantes, tá? Mas, bora voltar para a nossa ideia fundamental aqui, que é terminar essa parte da aula falando de velocidade. Então, como eu ia dizendo, a velocidade é uma relação entre o meu deslocamento e o tempo, podendo ser escalar ou vetorial, tá bom? Mardoc, mas poxa, e se variar? Já está pensando no futuro, já está pensando na aceleração. Calma, vamos por partes, tá bom? Então, minha velocidade a gente definiu aqui como sendo deslocamento pelo tempo. Qual vai ser a unidade no Sistema Internacional de Velocidade? Cara, nós vimos que deslocamento é dado em metro e tempo é dado em segundo. Como a velocidade ela é deslocamento por tempo, vai ficar ser dada em metro por segundo, tá bem aqui. A velocidade no Sistema Internacional é dada em metro por segundo, fechou? Olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou sair da frente, tu bate um print do quadro, tu anota, que a gente vai agora para a segunda parte da nossa aula de introdução. Fim do take 1.
Vamos lá, filhote. Agora que a gente já definiu deslocamento, tempo e velocidade, a gente vai definir a última grandeza do dia, que é a aceleração. Cara, a aceleração pra gente é a grandeza que faz a velocidade variar. Ponto. Se mudou a velocidade, é porque eu tive aceleração. Só que fica de olho. Existem dois tipos de aceleração. A aceleração linear e a aceleração centrípeta. Lembra que a velocidade ela é uma grandeza que pode ser escalar ou vetorial, tá? Quando eu falo de velocidade vetorial, eu tenho módulo, direção e sentido. Isso quer dizer que tem três maneiras da minha velocidade variar. Eu posso variar o módulo, eu posso variar a direção e posso variar o sentido, tá? O sentido, tanto a aceleração linear quanto a centrípeta podem mudar. Mas o módulo, que é o valor numérico, somente a aceleração linear pode mudar. Então a aceleração linear é aquela que muda o módulo da minha velocidade, que muda o valor da velocidade, fazendo a velocidade aumentar ou fazendo a velocidade diminuir. Já a minha aceleração centrípeta é aquela que muda a direção da minha velocidade. Então, quando eu faço uma curva, por exemplo, a direção da velocidade mudou. E se mudou, é porque eu tenho aceleração. Nesse caso, uma aceleração centrípeta, tá bom? Então, definimos que a aceleração é a grandeza que faz a velocidade variar. Bora estudar os dois tipos de aceleração agora, começando pela linear. Então, como a gente definiu antes, a aceleração linear é aquela que muda o módulo da velocidade. Vou até grifar aqui para ti, ó. Ela muda o módulo da velocidade. Cara, quando eu estou dirigindo meu carro e eu piso no acelerador, a velocidade aumenta. Isso é aceleração linear. Quando eu piso no freio do meu carro e a velocidade diminui quando eu estou freando, também é aceleração linear. E aí eu posso ter dois tipos de movimento, o movimento acelerado ou o movimento retardado. O movimento acelerado, que foi o primeiro que eu falei, ó, é quando a aceleração e a velocidade elas estão em mesmo sentido, elas estão para o mesmo lado. Aí veja, a minha velocidade ela é pequenininha, mas como eu tenho uma aceleração, ela aumenta em módulo. Aí fica atento, tem muita gente que faz uma confusãozinha aqui. Tem gente que acha que o movimento acelerado é aquele que a aceleração ela é positiva. Mas do que eu achava, não é não? Não, não é, gente. Movimento acelerado é aquele que o módulo da velocidade aumenta. É aquele que a aceleração e a velocidade têm mesmo sentido. Ou seja, se a minha velocidade é positiva, a aceleração também é positiva. Se a velocidade for negativa, a aceleração também vai ser negativa. Então, tá vendo só? Movimento acelerado com aceleração negativa. Aí tu pode me fazer outra pergunta, Mardoc, o que é uma velocidade negativa? Gente, positivo ou negativo para uma grandeza vetorial só quer dizer que eu estou para um lado ou que eu estou para o outro, tá? Então, a minha velocidade positiva, digamos, ela está para a minha esquerda. Se uma velocidade estiver para a direita, ela tem que ser obrigatoriamente negativa, tem que ter sentidos opostos, tá bom? Então, quando eu falo para ti velocidade positiva ou negativa, eu estou dizendo que essa velocidade está para um lado ou está para o outro. É só isso, tá, gente? Então, olha lá. Se a minha velocidade está para o lado positivo, a aceleração também está para o lado positivo. Isso é um movimento acelerado. Os dois estão em mesmo sentido. Aqui, se a minha velocidade é negativa, ou seja, se ela está para o outro lado, e a aceleração também está negativa, esse movimento também é acelerado, porque elas estão no mesmo sentido. Mas, Doc, ainda está confuso, eu não estou entendendo legal. Imagina o seguinte, estou dirigindo meu carro e eu coloco meu carro para ir para frente e piso no acelerador. Olha, eu estou indo para frente, a velocidade é positiva e o movimento é acelerado, porque eu estou acelerando também para frente. Agora, imagina que eu engato a ré e piso no acelerador. Peraí, se eu engatei a ré, a minha velocidade vai estar para trás, velocidade negativa. Só que eu pisei no acelerador, então eu também vou acelerar para trás. Então tá aí um movimento acelerado, onde a velocidade é negativa e a aceleração também é negativa. Cara, fica atento. Isso aqui é muito importante, principalmente para a gente fazer análise de gráfico, tá? Mas não é só de movimento acelerado que a gente vive. A gente também vive de um movimento retardado. E o movimento retardado é aquele que a aceleração está no sentido oposto da velocidade. Então, olha lá, eu estou com uma velocidade grandona, eu aplico uma aceleração no sentido oposto e a minha velocidade diminui. Então, seria algo como pisar num freio, tá bom? E aí, de novo, gente, acontece a mesma coisa.
tu podes acabar te confundindo, tu podes achar que o movimento retardado é aquele que a aceleração é negativa, mas isso está errado, tá? O movimento retardado é aquele que a aceleração tem sentido oposto da velocidade, ou seja, se eu tiver uma velocidade positiva, a aceleração vai ser negativa. Agora, se eu tiver uma velocidade negativa, essa aceleração vai ser positiva, ou seja, tem sentidos opostos. Cara, domina essa definição de acelerado e retardado. Se não entendeu, volta um pouquinho o vídeo, avança um pouquinho, comenta aqui embaixo que não entendeu, a gente conversa, eu tento te ajudar, tá? Porque isso aqui é muito importante e dominar esses conceitos vai ser importante para o teu aprendizado, tá? Então olha lá, cara, para a gente finalizar, a gente tem que saber calcular a aceleração linear. E a aceleração linear para a gente vai ser a variação do módulo da velocidade pelo tempo. Então aqui eu tenho ΔV sobre ΔT, variação da velocidade sobre variação do tempo. Aí tu pode falar, Mardoc, eu tô vendo esse triangulinho aqui, esse triângulozinho, desde que a aula começou, mas eu não sei o que é esse triângulo. Olha, esse triângulo ele é variação, tá? Eu vou fazer aqui deixa eu escolher uma cor de roxo. Variação de qualquer coisa, bora botar aqui uma carinha feliz. A variação da minha carinha feliz, ela é carinha feliz final menos carinha feliz inicial, tá? Então, a variação de qualquer coisa é qualquer coisa final menos qualquer coisa inicial. Aqui seria a velocidade final menos a velocidade inicial. E aqui seria o tempo final menos o tempo inicial. Fechou, galera? Bate um print que agora a gente vai falar de aceleração centrípeta, tá bom? Como eu falei ainda agora, a aceleração centrípeta é aquela que muda a direção da minha velocidade. Então, olha lá. Eu botei um corpo aqui executando um movimento circular. A velocidade dele é V. Vamos dizer que é 10, sei lá. 10, 10, 10, 10. Aí tu vai falar, pô, é 10 em cima, 10 do lado, 10 embaixo, 10 do lado, 10 em cima. Pode pensar que essa velocidade ela é constante. Inclusive, cai em prova isso aí, tá? Ele joga um movimento circular, diz que a velocidade do corpo de módulo constante igual a 10. Ele pergunta, a velocidade variou? Aí tu marca, não, pô, é constante. É aí que tu erra. A velocidade, ela pode não estar variando em módulo, mas ela está variando em direção. E se está variando em direção, a velocidade mudou sim. E quem fez essa velocidade mudar? A minha aceleração centrípeta. Olha lá. A aceleração centrípeta recebe esse nome porque ela sempre puxa o corpo para o centro da minha volta, para o centro da minha trajetória circular, tá bom? Então, centrípeta porque puxa para o centro, tá? Ela tem um outro nome que é menos comum, que é aceleração normal. Por que aceleração normal? Normal na física não quer dizer algo comum. Normal na física quer dizer algo que forme 90 graus. E a aceleração centrípeta, ela sempre forma 90 graus com a velocidade, tá, gente? Sempre. Eu não falei às vezes, eu não falei quase sempre. A aceleração centrípeta sempre forma 90 graus com a velocidade. Porque a velocidade, em um movimento circular, essa informação também é importante. Ela é tangente à trajetória. Ó. Ela está aqui na direção da trajetória. Ela é tangente à trajetória. E a aceleração centrípeta é sempre perpendicular, ou seja, forma 90 graus, tá bom? Não te esquece disso. A aceleração centrípeta é sempre normal à velocidade, forma 90 graus, tá? O importante, então, quando a gente conhecer a aceleração centrípeta, é saber que ela é calculada por esta equação. A aceleração centrípeta é V quadrado sobre R, onde V é o módulo da minha velocidade e R é o raio da minha circunferência, é o raio da minha curva, tá bom? Então, a aceleração centrípeta é V quadrado sobre R. Agora, cara, independente da minha aceleração ser linear ou uma aceleração centrípeta, a gente precisa falar da unidade dela, que é a mesma, tá bom? A aceleração, ela é dada no sistema internacional em metro por segundo por segundo. Porque é uma variação de velocidade no tempo. Metro por segundo por segundo. Ou, o que é mais comum a gente achar, metros por segundo ao quadrado. Fechou, galera? Então, olha lá. Metro por segundo ou metro por segundo ao quadrado é a minha unidade de aceleração.
Agora que a gente já definiu a diferença entre aceleração linear e aceleração centrípeta, só tem mais um tópico para eu falar sobre aceleração e a gente encerra essa parte introdutória. Copia aí, bate um print do quadro. Gente, só um detalhe, copiar é importante, tá? Anota o resumo, cara, eu preparo esse quadro com todo carinho. Eu sei que a minha letra não é tão bonita, mas eu compenso, eu uso bastante cor. Copia, isso ajuda no processo de aprendizagem, tá? Então copia aí rapidinho, eu vou sair da frente e agora a gente finaliza a nossa aula de introdução à cinemática. Voltei aqui para o quadro e vamos finalizar a nossa primeira aula de cinemática. Eu espero, do fundo do coração, que tenhas entendido cada tópico, tá? E para você que assistiu até aqui, eu te prometo, essa aula não foi só enrolação. Essa parte conceitual, por mais que alguns alunos não deem valor, ela é muito importante para que a gente possa entender o que vem depois. Então você que assistiu essa aula até o final, você que entendeu que essa aula era importante, cara, já está na frente de muita gente. Porque tem muito aluno que vai pular essa aula, tem muito aluno que não dá valor para essa parte conceitual. E depois fica reclamando, física é difícil, não sei. Não, dá para aprender física, cara. Física, de fato, não é uma coisa simples de entender. Mas eu tô aqui para te ajudar, tá? E juntos a gente vai conseguir desvendar, a gente vai conseguir aprender física sem te traumatizar, tá bom? Mas, bora cortar a conversa agora do final e vamos para o que interessa, vamos terminar a nossa aula. Bom, um aluno mais curioso pode ter se perguntado, Mardoc, tá, eu entendi que tem dois tipos de aceleração, a linear e a centrípeta. Mas e se eu fizer uma curva e ao mesmo tempo pisar no acelerador? Peraí, fiz a curva, mudou a direção, eu tenho aceleração centrípeta. Pisei no acelerador, estou variando o módulo, tenho aceleração linear. E aí, como é que eu faço num caso, num movimento, onde eu tenha tanto aceleração linear quanto aceleração centrípeta? Bom, acontece o seguinte, cara. Aqui eu botei esse exemplo. Ó. Tem um corpo com uma velocidade v e ele pisa no acelerador, então ele tem uma aceleração linear. E aqui ele faz uma curva, ele tem uma aceleração centrípeta. A aceleração linear e a aceleração centrípeta, elas são o que nós chamamos de componentes de um vetor. Ou seja, elas são partes de um vetor. A gente precisa somar essas duas acelerações. Só que não é uma soma que tu aprendeu lá na quarta série, 2 mais 2 igual a 4. A gente vai aprender agora a fazer uma soma vetorial, que é somar as nossas flechinhas, somar os nossos vetores. Então eu desenhei separadamente aqui a minha aceleração linear e a aceleração centrípeta, tá? Formando entre si um ângulo de 90 graus. A gente aplica aqui uma regra do paralelogramo. Mardoc, eu não sei o que é um paralelogramo. Um paralelogramo é um quadrilátero onde os lados são paralelos. Então, por exemplo, ó, um retângulo é um paralelogramo. O lado de cima é paralelo ao lado de baixo. O lado da direita é paralelo ao lado da esquerda. Então, isso aqui é um caso de paralelogramo, tá bom? Então, como é que funciona essa regra do paralelogramo? Eu vou desenhar uma reta imaginária, tá? Paralela à minha aceleração linear, partindo da aceleração centrípeta. Vai ficar assim, ó. Ó, ela é paralela à aceleração linear. E agora eu vou desenhar uma outra reta paralela à aceleração centrípeta. Tá aqui, ó. Onde essas retas se cruzarem, bem aqui eu vou ter a direção e o sentido do meu vetor resultante. Então a minha aceleração total, que seria a aceleração resultante, ela estaria para cá, ó, entre a aceleração linear e a aceleração centrípeta. Vou chamar aqui de aceleração total, AT. Tudo bem? E não sei se você está enxergando, mas aqui eu tenho um triângulo retângulo. Então a maneira mais simples da gente calcular essa aceleração total seria usando um teorema de Pitágoras. Então vai ficar assim, ó, essa minha aceleração total ao quadrado, que é a minha hipotenusa, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então vai ficar a aceleração linear ao quadrado mais a aceleração centrípeta ao quadrado. Isso aqui já é para um nível de prova mais específico, já é para quem vai fazer um vestibular mais específico, ali um vestibular militar, de repente. Mas, conceitualmente falando, é importante a gente conhecer essa ideia. Eu posso sim ter aceleração centrípeta e linear, afinal elas são componentes, elas são partes da minha aceleração total. Cara, a gente termina por aqui a aula de introdução. Se você gostou,
deixa o like, se inscreve aqui, ativa o sininho. Eu tô iniciando o canal, mas eu tô com muita vontade de te ajudar a ir bem na tua prova, a ir bem na faculdade, de repente, a passar no vestibular no final do ano. Então vem comigo, eu tô cheio de energia e cheio de vontade para te ajudar, tá? Me segue lá no Instagram também, tá aqui na descrição do vídeo. Lá eu coloco dicas de vídeos mais rápidos sobre física, tá bom? Um grande abraço do professor Mardoc para ti. Até a próxima, mozão. Finalizamos a primeira aula completa.